Então, esses dias eu estava estudando na faculdade sobre o justnaturalismo contemporâneo e surgiu uma dúvida. Essa corrente filosófica surgiu no século XIX, com o advento da Revolução Francesa e com o Iluminismo, que no Iluminismo eles deixaram um pouco de lado a questão religiosa e começaram a acreditar mais na razão humana, que o homem tem capacidade para mover o mundo e não precisa de ideias religiosas para dar explicação para tudo. Né? Ok. Ainda para complementar a sua fala, anteriormente a esse advento, por exemplo, no período feudal, o senhor do feudo era denominado como alguém escolhido por Deus. Então ele determinava as regras, ele impunha as regras, quem deveria viver e quem deveria morrer. Já passando para o advento da época dos reis, os reis também eram tidos como alguém escolhido por Deus. Ele sendo escolhido por Deus, ele deliberava quem deveria viver e quem deveria morrer. E assim vai se, como no processo de evolução humana, o direito também está nesse processo de evolução. Logo na sequência, como você, entrando no período do iluminismo, a fé começa a se preocupar com a parte espiritual e a parte material, a parte de convivência em sociedade, fica a cargo da razão humana. O exemplo disso que tem o homem vitoriano, que seja o homem no centro do universo. Tem a questão de Kant também. Kant, isso. Kant e Hegel foram um dos expoentes dessas correntes de pensamento. O Kant ele defendia o justnaturalismo, só que tem uma condição do Kant, né? O Kant ele morreu em 1804. Isso. E ele nem chegou a ter o conhecimento do positivismo, porque o positivismo, na verdade, ele foi criado por Auguste Comte em 1826. Ele disse sobre a concepção universal da moral, né? Que todos tinham que ter essa concepção, e não precisaria do direito. Se todos seguissem uma moral universal, todos fossem corretos, não precisariam do direito, as leis positivadas, né? E na época dele, como o Beto falou, nem existia isso, era o direito natural e pronto. Isso, e na concepção justnaturalista, principalmente na visão kantiana, que logo depois, surge alguns outros pensadores que contrapõem o pensamento dele, que vai dar origem ao positivismo moderno. Porém, no justnaturalismo moderno, a ideia seria o quê? Cada um agir da maneira correta. Os bens universais, tanto em Kant como em Hegel, eles dizem assim, que se cada um tivesse uma bússola dentro de si, indicando qual o melhor caminho a ser seguido, não havia necessidade do direito extremado. Poderia fazer uma interação entre as partes, os acordos, que logo na sequência, com o advento da Revolução Francesa, todo esse momento histórico, surgem os contratualistas. Ou seja, os contratualistas nada mais era do que eles viam o caos que se instauravam dentro das sociedades. Para que esse caos fosse resolvido, a sociedade tentasse viver de uma maneira um pouco melhor, havia necessidade de se fazer os contratos. E dentro dos contratos surgiam-se as concepções de leis. O que vamos determinar como certo, o que vamos determinar como justo, o que vamos determinar o que é permitido e o que não é permitido dentro da sociedade. Então, o justnaturalismo começa a ter a sua origem dentro nas concepções contratualistas. Mas então, basicamente, a filosofia do justnaturalismo contemporâneo são as leis naturais e a razão? Um misto. Dentro as leis naturais, a razão e a interação entre as partes. Porque dentro da possibilidade de você... A interação entre as partes está falando de liberdade? Do ser humano. Mas está falando de liberdade. De liberdade, com certeza. Porque assim, algo que você vai fazer, você não vai ser punido radicalmente. Não, vamos fazer uma análise. O que aconteceu? Por que chegou a esse advento? O porquê que a pessoa teve esse comportamento? Então o justnaturalismo seria isso. É você fazer o uso do natural, a razão e a compreensão, e não a punição em si. A punição pela punição. Então já seria uma junção do que foi o futuro positivismo com o justnaturalismo. Com o justnaturalismo, com certeza, que vai dar origem posteriormente em Kelsen, por exemplo, o direito positivo. No direito positivo já está dizendo, o direito positivo, ele é imposto.
Ele não tem contra-argumentação. O direito está posto e tem que ser cumprido. No justnaturalismo, o direito é uma ideia. A concepção de direito é uma ideia. Dentro dessa concepção de ideia, pode-se fazer processos de ida e de volta dentro desse direito para sanar os problemas sociais. Já no positivismo extremado, não. É a lei pela lei, independente de quem vai sofrer as sanções. Pode causar muitas injustiças, Com né? certeza, com certeza. O justnaturalismo... E o justnaturalismo já é uma corrente que diz uma justiça natural. Mas não na concepção do teocentrismo, Deus no centro de tudo, e sim a razão humana. A partir do momento em que se usa a razão, não se comete o risco de injustiças. Acho que minha dúvida foi... Eu fiquei com dúvida, então, assim, tratando do tema do trabalho, que é o justnaturalismo contemporâneo. O justnaturalismo o contemporâneo surgiu no século XX, então. Mas com raízes do século XIX. Ele tem raízes lá no século XIX, acho que na primeira década do século XIX, no início do século XX, com o advento das guerras, com os adventos das injustiças cometidas com a sociedade. Não de forma empírica, então. Isso, com certeza.